Boaz e Jachim. Esses nomes talvez soem familiares, né? Para muitos, são só parte de uma história antiga. Mas para outros eles são muito mais. São os lendários pilares do Templo de Salomão, um mistério cheio de contradições, significados ocultos, e é nessa história que a gente vai mergulhar agora, para tentar separar o que é fato, o que é ficção e o que é o profundo simbolismo que eles carregam até hoje. Então vamos lá. Para a gente entender esse fascínio todo, precisamos começar pela imagem, pela descrição grandiosa que captura a imaginação das pessoas há séculos e, principalmente, como esses pilares são apresentados dentro da tradição maçônica. Olha só essa imagem. É essa a visão que é apresentada aos maçons. Uma entrada assim magnífica com esses dois pilares extraordinários guardando a passagem. É uma imagem feita para impressionar, para inspirar admiração e, claro, para despertar aquela curiosidade sobre o que será que tem lá dentro. E não é à toa. Escuta só essa citação de uma palestra maçônica. Ela diz que não havia nada mais notável, que chamasse mais atenção do que esses dois grandes pilares na entrada. Ou seja, eles não são só um detalhe arquitetônico, uma decoração. Eles são o ponto focal. É por ali que a jornada começa. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Porque logo de cara, uma pergunta que parece super simples acaba criando uma baita controvérsia. Afinal, de que ponto de vista estamos olhando para esses pilares? E essa comparação aqui ilustra o problema perfeitamente. De um lado, as representações artísticas, como aquela que a gente acabou de ver, mostram a entrada de fora para dentro. É a visão de quem chega. Só que a análise dos textos bíblicos sugere que os autores originais estavam, na verdade, descrevendo a cena de dentro do templo, olhando para fora. Pode parecer um detalhe bobo, né? Mas não é. Isso muda tudo, porque essa perspectiva define que Jachim ficaria do lado sul e Boaz do lado norte. E o mais curioso é que esse é um detalhe que foi confirmado em versões mais novas da Bíblia, mas que não estava lá na versão original King James. Bem esquisito. Mas calma que não para por aí. O mistério só aumenta quando a gente começa a olhar para as descrições físicas dos pilares. Porque aí as fontes simplesmente não chegam a um acordo. O primeiro grande conflito, a altura. O livro de Crônicas diz que eles tinham quase 18 metros de altura. Já o livro de Reis fala em cerca de 10 metros. Poxa, é quase o dobro da altura. Uma diferença gigantesca para duas estruturas que eram supostamente o destaque do templo. Então, como se explica essa diferença toda? Bom, existem algumas teorias. Pode ser que o livro de Reis estivesse descrevendo as peças antes de serem montadas, enquanto Crônicas descrevia o pilar já pronto. Ou quem sabe Crônicas somou a altura dos dois. E tem também a possibilidade de um simples erro de cópia. Aparentemente, os números hebraicos antigos para 18 e 35 eram bem parecidos. Um errinho de um escriba há milhares de anos pode ter criado essa confusão toda. E tem mais, o material deles. A Bíblia King James fala em latão. Mas vamos pensar um pouco, o templo foi construído na idade do bronze. Então, historicamente falando, faz muito mais sentido que eles fossem de bronze, né? Agora, olha que interessante essa ideia que vem da tradição maçônica. Dizem que os pilares eram ocos, e por um motivo bem específico, para servirem como uma espécie de arquivo, onde eram guardados documentos sagrados e rolos constitucionais. Uma espécie de cápsula do tempo, praticamente. É uma ideia bem legal, né? Mas aqui a gente esbarra na história. Não existe nenhuma evidência histórica que comprove isso. Até porque a maçonaria, do jeito que a gente conhece hoje, simplesmente não existia na época da construção do templo. Ok, e aqueles famosos globos que sempre aparecem no topo dos pilares? A palestra maçônica diz que eram mapas, um dos céus e outro da terra. Será que era isso mesmo? Pois é, a resposta talvez seja bem mais simples, e tudo por causa de uma tradução. A palavra original em hebraico é golot, que na verdade significa taças ou vasos. Então é muito mais provável que não fossem globos, e sim grandes taças no topo, talvez para colocar óleo e manter uma chama acesa. Serviriam como grandes lâmpadas na entrada. Então, a gente tem altura diferente, material incerto, globos que talvez fossem taças, uma perspectiva confusa. Com tanta contradição, o que a gente faz com esses pilares? É aqui que a história fica realmente poderosa. É quando paramos de olhar para o literal e começamos a mergulhar no simbólico. E o ponto crucial é exatamente esse. Ficar preso nos detalhes de quantos metros, ou era de bronze ou latão, é perder a mensagem principal. O verdadeiro valor dos pilares não está nos fatos arquitetônicos, mas naquilo que eles representam.
Olha só essa comparação. É a analogia perfeita para entender isso. Um painel maçônico não é uma planta baixa de um templo de verdade, né? Assim como o mapa do metrô de Londres não é um mapa geograficamente exato da cidade. Os dois são guias simbólicos. Foram criados para ajudar a gente a navegar numa jornada, não para representar a realidade física. Exato. Eles não são projetos de engenharia. São mais como storyboards ou mapas mentais. Foram criados para contar uma história, uma alegoria. A função deles é ensinar uma lição, ajudar as pessoas a encontrarem um significado mais profundo. A forma serve à função, e a função aqui é totalmente filosófica. E o que eles representam? Muitas coisas. O nome de um Boas significa força. O outro, Jashin, estabelecer. Juntos, eles são a imagem da estabilidade. São vistos como um marco, um guia na jornada espiritual de cada um. Alguns até os associam aos pilares de nuvem e fogo que guiaram os israelitas no deserto. Tem uma frase que resume isso muito bem. Para um maçom moderno, os pilares são um marco em uma jornada, um ponto de partida para viajar um pouco mais longe, um pouco mais alto, em direção à secreta câmara do meio da vida. Ou seja, eles são um portal simbólico. Atravessar por eles é o começo de uma jornada de autoconhecimento. E no fim das contas, a grande beleza da história é essa. As fontes dão a entender que o verdadeiro significado, aquele mais profundo, não está escrito em ritual nenhum. É um segredo, uma beleza oculta, deixada para cada pessoa descobrir por si mesma. A jornada entre os pilares não termina quando se entra no templo. Na verdade, é ali que ela começa, dentro de cada um.